Olá pessoal, bem-vindo novamente aí ao canal, somos todos teólogos. Passamos aí algum tempo sem gravar devido a algumas coisas que estávamos resolvendo, mas nós hoje queremos falar a respeito do Natal, né? Hoje é dia 25, o dia que normalmente é a data que nós comemoramos, né? Que nós pensamos a respeito disso. E eu quero aqui ler com vocês, lá em João, no capítulo 13, no Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 5 diz assim: Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Outro texto, que eu quero ler paralelamente a esse, é João 8, no versículo 58 e no versículo 59, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Mais um texto, mais um versículo lá em 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, o versículo de número 23 diz assim: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Tentando fazer aqui construir uma forma de entender e pensar o que é o Natal a partir das Escrituras. Quando nós vamos até as Escrituras, no texto de João aqui, nós vemos que Jesus lavou o pé dos seus discípulos. Uma coisa interessante dentro desse contexto havia entre os discípulos uma disputa de quem seria o maior. Alguns dos discípulos até falavam: Senhor Jesus, quando o Senhor vier na sua glória, deixa que um fique na sua direita, o outro quer ficar na sua esquerda. E quem é o maior? E Jesus pergunta para ele: como é que funciona aí no mundo? Como é que funciona? Aí eles dizem: no mundo funciona assim, os maiorais, aquele que é o chefe, aquele que é o gerente, esse manda e os outros servem. E Jesus falando: aqui no reino, no meu reino, no reino de Cristo, no reino de Deus, não é assim. E Jesus, sendo o mestre, deixou o exemplo. Ele pegou lá um avental e foi lavar os pés dos seus discípulos. É interessante que nessa cultura, a cultura de Cristo lá no primeiro século, quem lavava o pé daqueles que chegavam à casa era o servo mais novo. Então aquele servo que acabara de chegar, aquele que era o escravo mais novo, o escravo que foi comprado, ele lavava os pés das pessoas. Inclusive ele poderia lavar até os pés de outros escravos mais antigos. Então ele fazia o serviço mais humilde. Ele era o servo mais novo. E Jesus, lavando o pé dos seus discípulos, ele estava se colocando na situação do servo, na posição do servo mais novo. É por isso que Pedro, entendendo isso, ele fala: não, os meus pés você não vai lavar não. Aí Jesus falou: se eu não lavar, eu não tenho parte contigo. E Pedro então fala: então lava logo, dá banha logo o corpo. Que Pedro, ele era extremista, ele ia de um extremo ao outro. Mas o que é interessante é que Jesus, quando veio até nós, o texto que eu li aqui, em João também no capítulo 8, versículo 58 e o versículo de número 59, quando Jesus diz que era antes de Abraão e diz eu sou, ele estava se igualando ou dizendo que ele era o Yahvé, lá do Antigo Testamento. E os judeus, olhando para isso, vendo Jesus falar assim que ele era o eu sou, eles pegaram pedra para tentar atacar em Jesus, porque ele se fazia ou se dizia igual a Deus ou como igual a Deus. E no texto de Coríntios que nós lemos, Paulo fala que prega Jesus Cristo crucificado, e isso é um escândalo para os judeus. Por que um escândalo para o judeu? Porque o judeu não conseguia entender como o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estaria numa cruz morrendo por pecadores. Ou mais, lavando o pé dos seus discípulos, fazendo o serviço do servo mais novo. Eles não conseguiam entender isso, então era um escândalo para os judeus, era uma loucura para os gregos que não conseguiam nem conceber que o Filho de Deus ou a divindade poderia encarnar, assumir a nossa humanidade. Então para eles, que consideravam a matéria má, o fato de que Deus agora encarnou na pessoa de Jesus e está lavando o pé do seu discípulo ou o pé dos homens, isso para eles era algo
escandaloso ou até mesmo uma loucura. Mas essa é a mensagem que Jesus nos deixa. É a mensagem que Jesus deixa para mim e para você. Esse é o Natal. É Deus se condescendendo conosco. É Deus no nosso meio. É o Emanuel. É Deus conosco. E em Filipenses, Paulo fala que deve haver em nós, que somos cristãos, o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que ele, sendo Deus, estando lá nas alturas, com seu Pai no seu trono, ele não usou isso como usurpação. Ou seja, ele não usou isso como uma prerrogativa para não servir. Antes, ele se esvaziou da sua glória e veio até nós. E quando ele veio até nós, né, na pessoa de Jesus, encarnado lá, colocado no ventre de Maria, que nasceu lá em Belém, quando ele veio até nós, na sua obra ele foi humilde. Ele se humilhou até a morte. E um exemplo da humilhação é o texto que nós temos aqui, de Jesus lavando o pé dos seus discípulos. Então essa é a mensagem do Evangelho, do Deus que, para nos salvar, se humilhou até a morte. E na morte de cruz, né? Uma morte que para os judeus era escândalo falar que Deus estava morrendo daquela forma. E ele morre e ressuscita em favor de pecadores como nós. E esse é o Natal. Então que você possa colocar a sua fé em Jesus Cristo, que você possa olhar para Jesus como seu Redentor, como seu Salvador, e ter paz para com Deus. Fiquem com Deus, somos todos teólogos. Feliz Natal.